Dizem que o dia do seu casamento é o dia mais feliz da sua vida. Mas não dizem que também pode ser o dia em que o seu mundo inteiro virará cinzas enquanto você fica ali, vestida de seda branca, assistindo tudo em que acreditava ruir. Meu nome é Amy, e esta é a história de como descobri que as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam mentindo na minha cara há meses. Mas, mais do que isso, está a história do que eu fiz a respeito. Algo tão inesperado, tão devastador, que colocou uma sala cheia de pessoas de joelhos. Alguns chamam de vingança. Eu chamo de justiça. Meu nome é Amy, e há 3 meses eu achava que tinha tudo resolvido. Eu tinha 26 anos e trabalhava como professora de jardim de infância na nossa pequena cidade de Millbrook. Todas as manhãs, eu acordava no apartamento aconchegante que dividia com meu noivo, Maverick, e sentia uma bolha quentinha de contentamento no peito. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 1, e nosso casamento estava marcado para 15 de junho, um dia de verão perfeito para um casamento de verão perfeito. Maverick trabalhava na construtora do pai. Ele era alto, de ombros largos, cabelos castanho claros e olhos verdes que se enrugavam quando ele sorria. Todos diziam que éramos perfeitos juntos, o casal de ouro. Você tem muita sorte, Amy, diziam as mães dos meus alunos na hora de buscar os filhos. Maverick é um achado. E esse anel? Elas apontavam para o modesto, mas lindo diamante no meu dedo, aquele que Maverick havia economizado durante 8 meses para comprar. Eu acreditei nelas. Eu acreditei em nós. Minha dama de honra era Penélope, minha melhor amiga desde os 7 anos de idade. Ela tinha cabelos longos e negros que sempre estavam impecáveis, mesmo quando dizia ter acabado de sair da cama. Sua risada enchia uma sala, e os homens viravam a cabeça quando ela passava. Mas ela era minha pessoa, aquela que segurava meu cabelo quando eu estava doente, que ficava acordada a noite toda me ajudando a estudar para as provas de professor, que chorava mais do que eu quando minha avó faleceu há 2 anos. Quando Maverick me pediu em casamento, ela foi a primeira pessoa para quem liguei. Meu Deus, Amy, ela gritou ao telefone. Estou tão feliz por você. Este vai ser o casamento mais lindo de todos. Ela se dedicou ao planejamento do casamento com o entusiasmo de quem planeja a própria festa. Ela me ajudou a escolher o local, a antiga Riverside Manor, com seus jardins amplos e charme vitoriano. Passou horas comigo provando bolos, escolhendo flores, endereçando convites com sua caligrafia perfeita, porque a minha parecia um rabisco de criança. Você merece essa felicidade, ela me disse, apertando minha mão enquanto estávamos sentados, cercados por revistas de casamento e amostras de tecido. Você é a pessoa mais gentil que eu conheço, Amy. Maverick tem muita sorte de ter você. Eu confiava nela completamente. Eu confiava nos dois. As semanas que antecederam o casamento passaram em um turbilhão de ajustes finais, detalhes de última hora e entusiasmo crescente. Minha família, mamãe, papai e meu irmão mais novo, Danny, estavam nas nuvens. Mamãe chorava toda vez que olhava para o meu vestido pendurado no armário. Papai continuava praticando seu discurso de pai da noiva no espelho quando achava que ninguém estava olhando. Até a irmã da minha avó, tia-avó Rose, tinha vindo da Flórida. Aos 82 anos, ela era impecável e foi casada com meu tio-avô por 60 anos antes de ele falecer. Ela tinha um jeito de olhar que fazia você sentir como se ela pudesse ver diretamente na sua alma. Casamento não é sobre o dia do casamento, querida, ela me disse na noite anterior, com as mãos calejadas segurando as minhas. É sobre todos os dias depois. É sobre escolher um ao outro quando as coisas ficam difíceis, quando as borboletas no estômago passam, quando a vida real chega. Certifique-se de se casar com alguém que a escolherá de volta. Assenti, pensando que entendia exatamente o que ela queria dizer. Maverick e eu já tínhamos enfrentado tempestades antes. Tínhamos superado o ataque cardíaco do pai dele, minha luta para encontrar um emprego como professora, o estresse de economizar para uma casa. Estávamos firmes. Estávamos prontos. Adormeci naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando em caminhar até o altar em direção ao meu futuro. O dia 15 de junho amanheceu claro e brilhante, com uma brisa suficiente para manter o calor do verão longe de ser opressivo. Acordei no meu quarto de infância, onde passei a noite, como manda a tradição. A luz do sol entrava pelas cortinas de renda que minha mãe pendurou quando eu tinha 12 anos e, por um momento, me senti como uma garotinha novamente segura, amada e cheia de sonhos.
Então me lembrei, hoje era o dia do meu casamento. A casa já fervilhava de atividade. Eu ouvi a mamãe na cozinha, provavelmente cozinhando, estressada, comida suficiente para alimentar um exército. O papai estava ao telefone com alguém, a voz com aquele tom peculiar que ele usava quando tentava resolver um problema. O Dani estava no chuveiro, cantando desafinado como sempre. Alonguei-me, sentindo-me surpreendentemente calma. Todo o planejamento estava feito. Todas as decisões estavam tomadas. Hoje, tudo o que eu precisava fazer era aparecer e me casar com um homem que eu amava. Meu celular vibrou no criado mudo, uma mensagem do Maverick. Bom dia, linda. Mal posso esperar para te ver no altar. Te amo. Sorri e respondi, também te amo. Até breve, marido. Outro burburinho, este da Penélope, dia do casamento. Estou tão animada que mal dormi. Vou arrumar meu cabelo agora, depois passo aí para ajudar você a se arrumar. Vai ser perfeito. Amanhã passou voando num turbilhão de bobs, pincéis de maquiagem e risadas nervosas. O fotógrafo chegou às 10 horas, capturando cada momento enquanto minhas madrinhas, Penélope, minha prima Emma e a irmã do Maverick, Kate, me ajudavam a me transformar da sonolenta em noiva. Meu vestido era tudo o que eu sonhava, simples, mas elegante, com mangas delicadas de renda e uma saia esvoaçante que me fazia sentir como uma princesa. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Ah, querida, sussurrou minha mãe, já com lágrimas nos olhos. Você está absolutamente radiante. A tia-avó Rose estava sentada num canto, observando tudo com aqueles olhos penetrantes. Quando nossos olhares se encontraram no espelho, ela sorriu, mas algo em sua expressão me fez parar. Passou tão rápido que pensei ter imaginado. Ao meio-dia, estávamos entrando nos carros para ir para Riverside Manor. A cerimônia estava marcada para as 14 horas, com as fotos começando às 13 horas. Tudo estava correndo perfeitamente conforme o planejado. O local parecia saído de um conto de fadas. Rosas brancas e flores de mosquitinho adornavam cada superfície. As cadeiras estavam dispostas em fileiras perfeitas, de frente para o gazebo onde Maverick e eu trocaríamos os votos. A tenda da recepção já estava montada no jardim, com mesas redondas cobertas com toalhas de mesa brancas impecáveis e centros de mesa que Penélope e eu levamos 3 horas para arrumar na noite anterior. É perfeito, suspirei, absorvendo tudo. Você é perfeito, disse Penélope, apertando meu braço. Maverick vai enlouquecer quando te ver. Tínhamos 1 hora antes da cerimônia, então me acomodei na suíte nupcial para retocar a maquiagem e acalmar os nervos. O fotógrafo estava registrando os padrinhos se arrumando em um prédio separado, e me peguei pensando no que Maverick estaria fazendo naquele momento. Estaria nervoso? Animado? Será que ele sentia a mesma sensação de estar certo que eu, como se tudo em nossas vidas tivesse levado a esse momento? Às 13h30, Penélope pediu licença para dar uma olhada nas flores e garantir que os músicos estivessem prontos. Já volto, prometeu. Não ouse estragar esse batom enquanto eu estiver fora. À 1h45, meu telefone tocou. Era minha coordenadora de casamentos, Linda. M, querida, temos um probleminha, disse ela, com a voz cuidadosamente controlada. O noivo parece estar alguns minutos atrasado. Nada com que se preocupar, só queria te avisar. Uma pontada de ansiedade percorreu meu estômago. Atrasado. Maverick nunca se atrasa. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Tenho certeza de que não é nada, talvez o trânsito ou nervosismo de última hora. Os homens às vezes precisam de uns minutinhos a mais para se recompor. Vamos adiar o horário de início em 15 minutos. Desliguei, tentando me livrar da preocupação. Maverick provavelmente estava apenas nervoso. Isso era normal. Casamentos nunca começam exatamente na hora, certo? Mas às 14 horas, Linda ligou novamente. M, vamos precisar adiar só mais um pouquinho. O noivo ainda não chegou e parece que não conseguimos falar com ele pelo celular. Agora, a agitação havia se tornado um nó completo. Como assim, não consegue contatá-lo? Onde está o padrinho dele? Onde está o pai dele? Eles estão aqui e estão tentando localizá-lo. Tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente razoável.
Tentei ligar para o Maverick, direto para a caixa postal. Tentei mandar mensagem, sem resposta. Onde está a Penélope? Perguntei a Emma, que estava por perto, parecendo preocupada. Ela foi verificar as coisas há 20 minutos. O rosto de Emma empalideceu. Eu não a vejo desde que ela foi embora. O nó no meu estômago se apertou. Tentei ligar para Penélope, direto para a caixa postal. Às 14h15, os convidados estavam ficando inquietos. Eu podia ouvir o murmúrio de vozes confusas vindo do salão da cerimônia. Meus pais apareceram na porta, com os rostos tensos de preocupação e raiva mal contida. Querida, disse papai cuidadosamente, vamos resolver isso. Tem que haver uma explicação. Mas eu já estava me movendo, minha mente a mil. Maverick e Penélope, ambos desaparecidos, ambos sem atender o telefone no dia do meu casamento. O hotel, eu disse de repente. O Maverick ficou hospedado no hotel ontem à noite, aquela coisa da tradição, sabe, de não ver a noiva antes do casamento. Mamãe agarrou meu braço. Talvez devêssemos esperar. Não, a palavra saiu mais ríspida do que eu pretendia. Preciso saber onde meu noivo está. Preciso saber por que ele não está aqui. O Milbrowin ficava a 5 minutos de carro do local. Levantei minhas saias e marchei em direção ao carro, minha família me seguindo como patinhos preocupados. A tia-avó Rose apareceu ao meu lado, movendo-se surpreendentemente rápido para a idade. Eu vou com você, disse ela com firmeza. Tia Rose, você não precisa. Filha, eu já estou aqui há tempo suficiente para reconhecer quando algo não está certo. Você não deveria enfrentar isso sozinha. A viagem pareceu durar horas, embora não pudessem ter durado mais do que alguns minutos. Minhas mãos tremiam enquanto eu alisava o vestido, tentando me preparar para o que quer que eu estivesse prestes a encontrar. Talvez Maverick estivesse doente. Talvez tivesse havido uma emergência. Talvez o celular dele tivesse descarregado e ele tivesse perdido a noção do tempo. Talvez. Mas no fundo, num lugar que eu não queria reconhecer, eu já sabia. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. O Milbrowin era uma charmosa pousada que existia na cidade há mais de um século. Maverick havia reservado a suíte nupcial para a noite anterior ao casamento, brincando que queria se acostumar com o luxo antes da nossa lua de mel nas Bahamas. Achei tudo fofo, romântico até. Agora, parada no saguão com meu vestido de noiva, a recepcionista idosa me olhava com uma mistura de confusão e pena, e parecia uma piada cruel. Quarto 237, disse ela suavemente, me entregando a chave reserva que eu havia pedido. O elevador fica logo ali na esquina. Minha família se aglomerou ao meu redor enquanto subíamos para o segundo andar. Dani ficava checando o celular, provavelmente esperando alguma mensagem milagrosa que explicasse tudo. Mamãe chorava baixinho, e o maxilar do papai estava daquele jeito que significava que ele estava furioso, mas tentando se controlar por mim. Tia-avó Rose estava ao meu lado, com sua mãozinha pousada no meu braço. Ela não disse nada, mas sua presença era estranhamente reconfortante. O corredor se estendia à nossa frente, acarpetado em um tom bordô profundo, com arandelas de latão lançando uma luz suave nas paredes. O quarto 237 ficava no final, a suíte nupcial, com sua pesada porta de madeira e placa de latão. Fiquei ali por um momento, com a chave na mão, escutando. O hotel estava silencioso, mas eu conseguia ouvir algo vindo de dentro do quarto, sons suaves, movimento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos conseguiam ouvir. Sussurrou minha mãe, talvez devêssemos bater primeiro. Mas eu já estava colocando a chave na fechadura, girando a maçaneta e empurrando a porta. O quarto estava escuro, cortinas pesadas bloqueando a maior parte da luz do sol da tarde. Meus olhos levaram um momento para se acostumar, para entender o que eu estava vendo. A cama era uma bagunça de lençóis emaranhados e roupas espalhadas. Um terno masculino, o terno de Maverick, o que ele deveria usar para se casar comigo, jazia amassado no chão ao lado do vestido de uma madrinha. Um vestido roxo de madrinha.
O vestido de Penélope. E lá, na cama, estavam Maverick e Penélope. Dormiam ou desmaiavam, nus entrelaçados como amantes que passaram a noite juntos. Os longos cabelos negros de Penélope se espalhavam pelo peito de Maverick. O braço dele envolvia sua cintura, abraçando-a, mesmo dormindo. A visão me atingiu como um golpe físico. Todo o ar saiu dos meus pulmões. A sala girou. Por um momento, pensei que fosse desmaiar. Atrás de mim, ouvi minha mãe ofegar. Meu pai xingou baixinho. Dani fez um som como se tivesse levado um soco. Mas eu não me mexi. Não conseguia me mexer. Fiquei ali parada, absorvendo cada detalhe horrível. A garrafa de champanhe vazia no criado mudo, as joias da Penélope espalhadas pela comoda, o jeito como elas pareciam tão confortáveis juntas, tão naturais, como se não fosse a primeira vez. Há quanto tempo? A pergunta ecoava na minha mente. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Há quanto tempo eles estavam mentindo para mim, me traindo, me fazendo de boba? Disse a tia-avó Rose baixinho, venha aqui. Mas eu não conseguia. Fiquei paralisada, olhando para as ruínas da minha vida, tentando entender como tinha chegado ali. Esta manhã, eu tinha sido uma noiva. Eu tinha sido feliz. Eu tinha sido amada. Agora eu não era nada. Um som escapou da minha garganta, meio soluço, meio riso. A amarga ironia de tudo aquilo era quase engraçada. Quase. Maverick se mexeu na cama, provavelmente sentindo a luz da porta aberta. Seus olhos se abriram, desfocados e confusos. Levou um momento para perceber onde estava, o que estava acontecendo. Quando ele me viu ali, parada com meu vestido de noiva, seu rosto ficou branco. Ele sussurrou, lutando para se sentar, acordando Penélope sem querer. Eu posso explicar. Explique, a palavra saiu como um sussurro, mas cortou a sala como uma lâmina. Explicar o quê, exatamente? Explicar por que você está na cama com a minha melhor amiga no dia do nosso casamento? Explicar por que 100 pessoas estão sentadas em uma igreja esperando por um noivo que está ocupado demais transando com minha dama de honra para aparecer? Penélope estava acordada agora, com os olhos arregalados de horror ao perceber o que estava acontecendo. Ela agarrou o lençol, tentando se cobrir, mas era tarde demais. Todos nós tínhamos visto tudo. Por favor, ela começou, com a voz trêmula. Não é o que parece. Não é o que parece, e o som foi agudo e entrecortado. Parece que minha noiva e minha melhor amiga acabaram de me trair. Parece que as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam mentindo na minha cara. Então, por favor, Penélope, me diga o que realmente é. Nenhum dos dois tinha resposta para aquilo. Virei-me lentamente, olhando para minha família. Mamãe chorava copiosamente agora. Papai parecia querer cometer um assassinato. Dani encarava Maverick com puro desgosto. E a tia-avó Rose me observava com aqueles olhos penetrantes, esperando para ver o que eu faria em seguida. Ligue para eles, eu disse baixinho. O quê? Perguntou minha mãe. Ligue para eles. Ligue para os pais do Maverick. Ligue para a irmã dele. Ligue para o padrinho dele. Ligue para todos que estão esperando esse casamento. Minha voz estava ficando mais forte, mais firme. Diga para eles virem aqui. Diga que precisam ver uma coisa. Disse Maverick, finalmente recuperando a voz. Ele lutava para se vestir, o pânico estampado no rosto. Por favor, vamos conversar sobre isso em particular. Em particular. Virei-me para ele e senti algo frio e duro se instalando no meu peito. Você quer falar sobre isso em particular depois de me humilhar na frente de toda a cidade? Depois de me fazer ficar na sala de espera, esperando por um noivo que nunca viria? Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Senhora Bennet, aqui é a Amy. Preciso que você e o Sr. Bennet subam para o quarto 237 do Milbrowne agora mesmo. Sim, eu sei que o casamento já vai começar. Venham, tragam a Kate e o Tom com vocês. A mãe de Maverick atendeu no segundo toque. Querida, onde está Maverick? Todo mundo está perguntando.
Quarto 237, Milbroin. Venham, tragam todo mundo. Fiz mais 4 ligações, para o pai do Maverick, para o padrinho dele, para o coordenador do casamento e para minha própria família extensa, que ainda estava no local. O que você está fazendo? Sussurrou Penélope, apertando o lençol contra o peito. Olhei para ela, olhei de verdade para ela, aquela mulher que tinha sido minha irmã em tudo, menos no sangue, que guardava meus segredos, compartilhava meus sonhos, me ajudou a planejar o casamento que ela agora estava destruindo. Estou me certificando de que todos vejam exatamente quem você realmente é, eu disse, com a voz firme como aço. As duas. Os 20 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Maverick e Penélope se apressaram para se vestir, sussurrando freneticamente um para o outro, tentando encontrar uma explicação que tornasse tudo aceitável. Mas não havia explicação. Não havia como tornar tudo aceitável. Sentei-me na cadeira perto da janela, ainda de vestido de noiva, observando-os em pânico. Minha família estava por perto, sem saber o que fazer ou dizer. Tia-avó Rose havia pegado a outra cadeira e observava tudo com a atenção calma de quem assiste ao desenrolar de uma peça. M, por favor, Maverick continuava dizendo. Deixa eu explicar. Simplesmente aconteceu. Penélope veio buscar uma coisa, mas eu insisti que tomássemos uns drinks antes do casamento, conversando sobre os velhos tempos, e as coisas saíram do controle. Não significa nada. Não significa nada, repeti. Você dormiu com a minha dama de honra no dia do nosso casamento, e isso não significa nada? Foi um erro, acrescentou Penélope, com a voz baixa e desesperada. Um erro terrível. Nós dois nos arrependemos muito, M. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas aconteceu, eu disse simplesmente. E agora todo mundo vai saber. A primeira batida veio às 2h45. Os pais de Maverick, sua irmã Kate e seu padrinho Tom se aglomeraram na porta, seus rostos mudando de confusão para choque e horror enquanto observavam a cena. O que é isso? Sussurrou a senhora Bennet, levando a mão à garganta. Maverick, o que você fez? Mais pessoas chegaram em ondas, o coordenador do casamento, parecendo exausto e chateado, meus tios e tias, os padrinhos de Maverick, até mesmo o fotógrafo, que aparentemente havia sido chamado por alguém e agora estava parado no corredor com sua câmera pendurada inutilmente no pescoço. A sala se encheu de suspiros chocados, vozes raivosas e o som da senhora Bennet chorando. O pai de Maverick parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Kate encarava o irmão como se nunca o tivesse visto antes. Como você pôde fazer isso? Sussurrou ela. Como pôde fazer isso com a Amy no dia do seu casamento? Foi um acidente, disse Maverick, desesperado. Um erro estúpido e bêbado. Amy, por favor, podemos resolver isso. Podemos adiar o casamento, fazer terapia, resolver isso. Resolver isso? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia, cortando todas as outras vozes na sala. Todos ficaram em silêncio, virando-se para me olhar. Levantei-me lentamente, alisando meu vestido de noiva. Naquele momento, cercada por todas aquelas pessoas, usando o vestido com o qual sonhei por meses, senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas por baixo havia algo mais forte. Clareza. Você quer resolver isso? Repeti, olhando diretamente para Maverick. Quer que eu te perdoe por ter dormido com a minha melhor amiga? Quer que eu finja que isso nunca aconteceu e me case com você mesmo assim? Sim, ele disse rapidamente. Sim, exatamente. M, eu te amo. Isso não muda nada. Penélope não significa nada para mim. Pare. Levantei a mão, e ele ficou em silêncio. Pare de falar. Virei-me para me dirigir à sala, olhando para cada rosto, a família de Maverick, que me acolheu como uma filha, minha própria família, que me observava com uma mistura de orgulho e tristeza, os amigos e convidados do casamento que abriram mão do sábado para celebrar o que achavam que seria o dia mais feliz da minha vida. Quero que todos entendam uma coisa, eu disse, minha voz ecoando claramente pela sala. Não se trata apenas do que aconteceu esta tarde. Trata-se de quem essas pessoas realmente são. Fui até a cômoda onde a bolsa da Penélope estava aberta.
Lá dentro, vi o celular dela e algo mais que me fez gelar o sangue: um cartão-chave de hotel, não para este quarto, mas para outro. Penélope, eu disse, segurando o cartão-chave, o que é isso? O rosto dela ficou branco. Eu não sei o que você quer dizer. Olhei para o número no cartão e depois para o logotipo do hotel. Este é do Riverside Hotel, aquele do outro lado da cidade, quarto 412. Virei-me para Maverick. Não foi lá que você se hospedou no mês passado, quando disse que estava visitando seu amigo da faculdade na cidade? O silêncio na sala era ensurdecedor. E continuei, tirando outro cartão-chave do fundo da bolsa dela. O Grand Hotel, no centro da cidade, quarto 203, de 3 semanas atrás, quando você disse que teve aquela reunião de trabalho, Maverick. Penélope estava chorando agora, mas eu ainda não tinha terminado. Há quanto tempo? Perguntei, com a voz mortalmente baixa. Há quanto tempo vocês dois estão fazendo isso pelas minhas costas? Nenhum deles respondeu, mas não precisavam. A verdade estava estampada em seus rostos. Meses, eu disse, respondendo à minha própria pergunta. Talvez mais. Enquanto eu planejava nosso casamento, enquanto escolhia flores, provava bolos e endereçava convites, enquanto ficava acordada à noite, animada com nosso futuro juntos, eles estavam me traindo. Virei-me para encarar a sala novamente e vi minha própria dor refletida nos rostos ao meu redor. Essas pessoas me amavam. Elas tinham vindo aqui para celebrar comigo e, em vez disso, estavam testemunhando minha humilhação. Mas eu não estava mais humilhada. Eu estava com raiva. Quer saber qual é a verdadeira tragédia? Continuei, com a voz cada vez mais forte. Não é que minha noiva me traiu. Nem que meu melhor amigo me traiu. É que os dois são tão covardes que nem conseguiram ser honestos sobre isso. Aproximei-me de Maverick, olhando para o seu rosto. Se você a amava, se queria ficar com ela, deveria ter me contado. Deveria ter cancelado o casamento. Deveria ter me dado a chance de ir embora com a minha dignidade intacta. Em vez disso, me deixou planejar um casamento com um homem que já estava comprometido com outra pessoa. Me deixou ficar em frente ao espelho esta manhã, pensando que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Você deixou 100 pessoas se reunirem para testemunhar uma mentira. Virei-me para Penélope. E você me ajudou a endereçar os convites para este casamento. Você segurou minha mão enquanto eu chorava de tanto nervosismo. Você me disse que eu merecia essa felicidade enquanto você a destruía ativamente. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito, muito mesmo. Desculpas não resolvem isso, eu disse. Desculpas não me devolvem o último ano da minha vida. Desculpas não desfazem a humilhação de ver o dia do meu casamento se transformar num espetáculo público. Olhei ao redor da sala mais uma vez para todos aqueles rostos me encarando com pena, raiva e choque. E de repente, eu soube exatamente o que precisava fazer. Quero que todos voltem para o local, disse calmamente. Quero que você conte aos convidados exatamente o que aconteceu aqui. Quero que diga a eles que não haverá casamento hoje porque o noivo estava muito ocupado dormindo com a dama de honra para aparecer. Disse a senhora Bennet, com a voz embargada, por favor, pense nisso. Pense na sua reputação, no seu futuro. Minha reputação? Ri, e dessa vez não foi com amargura, foi quase de graça. Senhora Bennet, com todo o respeito, não sou eu quem deveria se preocupar com a minha reputação agora. Fui até a janela e contemplei o lindo dia de junho. Em algum lugar do outro lado da cidade, 100 pessoas aguardavam por uma noiva e um noivo que nunca apareceriam. As flores murchariam. O bolo ficaria intocado. O fotógrafo guardaria seu equipamento sem capturar um único momento de alegria. Mas eu ainda estava ali. Eu ainda estava de pé, e eu estava farta de ser vítima. Na verdade, eu disse, voltando-me para a sala, tenho uma ideia melhor. Vamos voltar para o local todos nós, agora mesmo. Disse a mãe cuidadosamente, talvez você devesse tirar um tempo para processar isso. Não. Balancei a cabeça com firmeza. Já processei o suficiente. Aquelas pessoas vieram aqui para presenciar um casamento. Elas merecem saber por que não vai haver um. Maverick deu um passo à frente, o pânico estampado no rosto.
Você não pode estar falando sério, M. Por favor, pense no que está fazendo. Isso vai estragar tudo. Tudo já está arruinado, eu disse simplesmente. A questão é se vou deixar você controlar a narrativa ou se vou contar a verdade eu mesmo. Tia-avó Rose levantou-se da cadeira, movendo-se com uma graça surpreendente para sua idade. A menina tem razão, disse ela, com a voz carregada da autoridade de 8 décadas. É melhor encarar a realidade do que deixá-la tocar sem você. Olhei para ela com gratidão. Em meio a todo aquele caos, ela era a única que parecia entender o que eu estava fazendo. Todo mundo para fora, eu disse. Vamos para o local do show. Maverick e Penélope, vocês também vêm. Não vou a lugar nenhum, disse Penélope, enrolando-se ainda mais no roupão do hotel. Não consigo encarar essas pessoas. Você devia ter pensado nisso antes de dormir com a minha noiva, respondi friamente. Vistam-se, vocês dois. Vocês criaram essa bagunça e vão me ajudar a limpá-la. A viagem de volta para Riverside Manor foi surreal. Sentei-me no banco de trás do carro do meu pai, ainda de vestido de noiva, observando as ruas familiares de Millbrook passarem. Atrás de nós, um comboio de carros nos seguia, a família de Maverick, os convidados do casamento e até alguns dos convidados que haviam sido chamados para ir embora do local. Meu celular vibrava constantemente com mensagens e ligações, mas ignorei todas. Haveria tempo para explicações mais tarde. Naquele momento, eu precisava me concentrar no que estava prestes a fazer. Tem certeza disso, querida? Perguntou papai, cruzando meu olhar com o meu pelo retrovisor. Depois que você fizer isso, não tem como voltar atrás. Tenho certeza, eu disse. E tinha mesmo. Pela primeira vez em horas, talvez pela primeira vez em meses, eu tinha certeza absoluta de alguma coisa. O local estava exatamente como o havíamos deixado, lindo, perfeito, pronto para uma celebração que nunca aconteceria. Os convidados circulavam pelos jardins, alguns checando seus celulares, outros conversando em pequenos grupos. Eu podia ver a confusão em seus rostos, a preocupação crescente à medida que o tempo passava sem nenhum sinal dos noivos. Linda, a organizadora do casamento, correu assim que viu nossos carros chegando. M, graças a Deus. O que está acontecendo? Onde você estava? Reúna todo mundo, eu disse a ela. Todos, convidados, fornecedores, equipe. Quero todos no espaço da cerimônia em 5 minutos. Mas o casamento? Não vai haver casamento, eu disse simplesmente. Mas vai haver um anúncio. A notícia se espalhou rapidamente pela multidão. Em poucos minutos, quase 200 pessoas se reuniram no espaço da cerimônia, ocupando as cadeiras brancas que haviam sido dispostas com tanto cuidado para a celebração. Pareciam confusas, preocupadas, algumas até irritadas com o atraso. Fiquei no fundo do corredor, olhando para todos aqueles rostos, amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que haviam tirado um tempo de suas vidas para estarem ali por mim, pessoas que mereciam a verdade. Maverick e Penélope tinham chegado e estavam parados ao lado, ambos parecendo querer desaparecer na terra. Os pais de Maverick estavam com eles, a senhora Bennett ainda chorava baixinho. Tia-avó Rose apareceu ao meu lado. Está pronta para isso, criança? Perguntou ela. Assenti. Acho que sim. Ótimo, disse ela. Lembre-se, a verdade tem um poder todo seu. Não deixe que ninguém tire isso de você. Caminhei lentamente pelo corredor, meu vestido de noiva farfalhando a cada passo, o mesmo corredor pelo qual eu deveria caminhar como noiva em direção ao homem que eu amava. Em vez disso, eu estava caminhando em direção ao microfone, em direção à verdade, em direção ao que viria a seguir. Quando cheguei à frente, virei-me para encarar a multidão. O murmúrio de vozes confusas desapareceu, deixando apenas o som dos pássaros cantando nos jardins e o zumbido distante do trânsito. Obrigada a todos por estarem aqui, comecei, minha voz ecoando claramente pelo espaço. Sei que vocês estão confusos com o que está acontecendo e merecem uma explicação. Parei, olhando para todos aqueles rostos expectantes. Ao fundo, pude ver Maverick e Penélope, ambos pálidos e apavorados. Não vai ter casamento hoje, continuei. Não por medo, não por alguma emergência de última hora, mas porque esta manhã descobri que minha noiva e minha dama de honra estão tendo um caso.
A reação foi imediata e explosiva: suspiros, exclamações de choque, o som de pessoas se virando para olhar umas para as outras, incrédulas. Alguém lá atrás disse: "Meu Deus", alto o suficiente para todos ouvirem. Esperei o barulho diminuir antes de continuar. Encontrei os dois juntos no quarto de hotel do Maverick há cerca de 1 hora. Pelo que descobri, isso já dura meses, enquanto eu planejava o que eu achava que seria o dia mais feliz da minha vida. Mais suspiros, mais murmúrios chocados. Eu podia ver as pessoas se virando para encarar Maverick e Penélope, que pareciam querer desaparecer. Quero que todos saibam que não estou contando isso para obter compaixão ou constranger ninguém, eu disse, embora a última parte não fosse inteiramente verdade. Estou contando porque vocês merecem saber por que não estão presentes em um casamento hoje. Vocês tiraram um tempo de suas vidas para estarem aqui, e merecem a verdade. Respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Mas também quero que você saiba de mais uma coisa. Este não é o fim da minha história. Este é apenas o fim de um capítulo que, francamente, estou feliz em encerrar. Virei-me para olhar diretamente para Maverick e Penélope. Vejam, eu percebi uma coisa hoje. Percebi que não quero me casar com alguém que possa mentir na minha cara por meses. Não quero construir uma vida com alguém que possa me trair com a minha melhor amiga e depois aparecer no nosso casamento como se nada tivesse acontecido. Não quero ficar presa a alguém que tem tão pouco respeito por mim a ponto de me humilhar na frente de todos com quem me importo. Minha voz ficava mais forte, mais confiante a cada palavra. E Penélope, continuei, virando-me para minha ex-melhor amiga, percebi que não quero alguém na minha vida que sorria para mim enquanto me apunhalava pelas costas, alguém que me ajudasse a planejar meu casamento enquanto destruía ativamente, alguém que me olhasse nos olhos e mentisse com tanta facilidade. A multidão estava em completo silêncio, atenta a cada palavra. Então, eis o que vai acontecer, eu disse, minha voz soando clara e forte. Vocês estão todos convidados a ficar para a recepção. A comida está paga, a banda está aqui e, francamente, uma festa me faria bem agora mesmo. Vamos comemorar o fato de eu ter escapado da maior bala da minha vida. Algumas pessoas riram disso, e senti uma onda de algo que talvez fosse alegria. Mas, Maverick e Penélope, vocês não estão convidados. Aliás, nunca mais quero ver nenhum de vocês. Vocês me mostraram exatamente quem são, e eu acredito em vocês. Voltei-me para a multidão. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, não pelo casamento que não aconteceu, mas por testemunharem o momento em que me escolhi em vez de pessoas que não me mereciam, por testemunharem o momento em que decidi que minha felicidade não depende da aprovação ou do amor de ninguém. Parei, olhando para todos aqueles rostos. Alguns choravam, outros sorriam, outros ainda estavam em choque. Mas todos me olhavam com algo que parecia respeito. E para qualquer um que possa estar em uma situação como a minha algum dia, lembre-se disto: você merece mais do que alguém que te faz questionar seu valor. Você merece mais do que alguém que mente para você. Você merece mais do que alguém que prefere te machucar a ser honesto com você. Dei um passo para trás, afastando-me do microfone, e depois para a frente novamente. Ah, e mais uma coisa, disse eu, olhando diretamente para Maverick. O anel. Tirei o anel de noivado do meu dedo, o anel que ele tinha economizado 8 meses para comprar, o anel que eu admirava todos os dias durante 1 ano, e o segurei para que todos pudessem ver. Isso é seu, disse eu. Mas não vou devolvê-lo. Virei-me e joguei o anel com toda a força em direção ao lago na beira da propriedade. Ele fez um arco no ar, refletindo a luz do sol por um instante antes de desaparecer na água com um pequeno respingo. A multidão explodiu. Alguns aplaudiram, outros ficaram boquiabertos, outros até aplaudiram. Ouvi alguém lá atrás gritar: "Vai, garota!" E, apesar de tudo, sorri. Maverick deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva e vergonha. "M, você não pode simplesmente." "Eu posso", eu disse simplesmente. E eu fiz. Ele olhou para todos os rostos que o encaravam, para a mistura de desgosto e decepção nos olhos das pessoas. Sua própria família o olhava como se não o reconhecesse. "Isso é loucura", disse ele, desesperado. "Vocês estão sendo completamente irracionais. Podemos resolver isso." "Não", eu disse com firmeza. "Não podemos. E sabe de uma coisa?
Eu não quero. Virei-me para Penélope, que agora chorava copiosamente. Espero que tenha valido a pena, disse baixinho, alto o suficiente para ela ouvir. Espero que tudo o que você pensou que estava recebendo tenha valido a pena perder a pessoa que mais chamou neste mundo. O rosto de Penélope se contorceu completamente. M, por favor. Você não entende. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu te amo como uma irmã. Irmãs não fazem isso umas com as outras, eu disse, interrompendo-a. Irmãs não sorriem para você enquanto destroem sua vida pelas costas. Você fez sua escolha, Penélope. Agora aceite isso. Voltei-me para a multidão, sentindo-me mais leve do que em horas, talvez mais leve do que em meses. Agora, eu disse, minha voz carregada de genuína felicidade pela primeira vez no dia, quem quer festejar? O que aconteceu em seguida foi algo que eu jamais poderia ter previsto. A multidão não se dispersou. Não se afastou desajeitadamente, envergonhada pelo espetáculo que havia presenciado. Em vez disso, uniu-se ao meu redor de uma forma que me tirou o fôlego. Minha prima Emma foi a primeira a se mexer. Ela marchou até a frente, pegou o microfone e anunciou: vocês ouviram a noiva. Esta é oficialmente a melhor festa de o escapou de uma bala da história de Milbrow. A banda, que estava parada desajeitadamente ao lado durante meu discurso, de repente começou a tocar em Will Survive. A ironia não passou despercebida por ninguém, e a multidão começou a rir e a aplaudir. Maverick e Penélope tentaram sair em silêncio, mas tiveram que atravessar a multidão para chegar ao estacionamento. O silêncio que o seguiu foi ensurdecedor. Ninguém disse uma palavra, mas o julgamento estava claro em cada rosto que passavam. A senhora Bennet parou na minha frente antes de seguir o filho. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. M, disse ela baixinho, sinto muito. Achei que o tivesse criado melhor do que isso. Você fez, eu disse gentilmente. Não é culpa sua, senhora Bennet. A senhora é uma mulher maravilhosa e criou a Kate para ser incrível. Às vezes, as pessoas simplesmente escolhem ser menos do que poderiam ser. Ela me abraçou, a mulher que deveria se tornar minha sogra, e sussurrou: você vai ficar bem, querida. Mais do que bem. Kate permaneceu ali depois que seus pais foram embora. A irmã de Maverick sempre foi mais uma amiga para mim do que uma futura cunhada, e a dor em seus olhos era quase tão difícil de suportar quanto todo o resto. Eu não fazia ideia, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. M, eu juro para você, eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Eu sei, eu disse, abraçando-a com força. Eu sei que você não fez isso. Tenho tanta vergonha dele, ela sussurrou. Nem sei mais quem ele é. Ele ainda é seu irmão, eu disse. Isso não muda. Mas você não precisa defender o que ele fez. Eu nunca faria isso, disse ela, com veemência. Nunca. O que ele fez foi imperdoável. À medida que a tarde avançava, algo mágico aconteceu. O que deveria ter sido o pior dia da minha vida estava se transformando em algo completamente diferente. A recepção que deveria celebrar meu casamento tornou-se uma celebração da minha liberdade, da minha força, da minha recusa em aceitar menos do que eu merecia. As pessoas compartilharam histórias sobre suas próprias situações de risco, seus momentos de fuga. Meu tio-avô contou a todos sobre a vez em que quase se casou com uma mulher que, na verdade, já era casada com outro. Minha colega de trabalho contou como descobriu que seu ex-noivo estava roubando dinheiro de sua poupança. Para M, gritou alguém, erguendo uma taça de champanhe, por nos mostrar o que é a verdadeira força. O brinde foi repetido por toda a multidão, para M. Eu me vi rindo de verdade, pela primeira vez em horas, cercada de pessoas que me amavam, pessoas que me apoiavam, pessoas que viam meu valor, mesmo quando eu mesma estava lutando para vê-lo. A tia-avó Rose apareceu ao meu lado quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Como você está, criança? Perguntou ela. Melhor do que eu esperava, disse eu, honestamente. Achei que ficaria arrasada. Achei que ficaria arrasada. E em vez disso, ponderei a pergunta, olhando para a festa que havia eclodido espontaneamente ao meu redor. Em vez disso, me sinto livre, como se estivesse prendendo a respiração há meses e finalmente pudesse expirar.
Ela assentiu, compreensiva. É porque você estava se conformando, querida. Você estava aceitando menos do que merecia porque achava que era o melhor que poderia conseguir. Era tão óbvio assim? Para alguém que observa as pessoas há 82 anos? Sim. Ela deu um tapinha gentil no meu braço. Você é uma alma gentil, M. Gentil demais, às vezes. Você vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mostram o pior. Essa é uma qualidade linda, mas também pode ser perigosa. Então, o que eu faço agora? Perguntei. Agora você vive, disse ela simplesmente. Você vive a sua vida para si mesmo, não para as expectativas dos outros. Você descobre o que te faz feliz, o que te faz sentir vivo, o que te orgulha de ser quem você é, e nunca, jamais se contente com menos do que merece novamente. À medida que a noite avançava, me peguei pensando nas palavras dela. Durante o último ano, talvez mais, estive tão focada no casamento, na ideia de me casar, no que todos esperavam de mim, que perdi de vista o que eu realmente queria. Eu queria mesmo me casar com o Maverick? Ou eu só queria me casar, ponto final? Será que eu estava tão envolvida no conto de fadas que ignorei a realidade de quem ele realmente era? Olhando para trás, havia sinais, pequenas coisas que eu ignorava ou explicava. A maneira como ele às vezes me tratava com desdém na frente dos amigos, a maneira como ele começou a passar cada vez mais tempo longe de casa, a maneira como ele se tornou distante e distraído nas semanas que antecederam o casamento. Eu atribuí isso ao estresse do casamento, à pressão de planejar um evento tão grande. Eu dizia a mim mesma que era normal, que todos os casais passam por momentos difíceis, mas talvez não fosse normal. Talvez fosse ele se afastando porque já estava emocionalmente envolvido em outro lugar. E Penélope, meu Deus, Penélope, como eu não tinha percebido! Como eu não tinha visto o que estava acontecendo bem na minha frente! Mas, mesmo enquanto me fazia essas perguntas, percebi que não queria gastar minha energia com elas. Não queria me torturar com um e Xian Yan deveria ter sabido. O que estava feito, estava feito. A questão agora era o que viria a seguir. M. Dani apareceu ao meu lado, um pouco bêbado e sorrindo largamente. Esta é a melhor recepção de casamento de todos os tempos, e nem houve casamento. Eu ri, puxando meu irmãozinho para um abraço. Você está bêbado. Estou comemorando, protestou ele. Estou comemorando o fato de minha irmã ser uma fodona que acabou de fazer a performance da sua vida. Tá brincando? Aquele discurso, o arremesso do anel, o jeito como você dominou a situação completamente. Ele balançou a cabeça em admiração. M, nunca estive tão orgulhoso de ser seu irmão. Suas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Dani e eu sempre fomos próximos, mas ele nunca foi de fazer declarações emocionais. Ouvi-lo dizer que estava orgulhoso de mim, ver a admiração genuína em seus olhos, fez algo caloroso brotar em meu peito. Obrigada, Dani, eu disse suavemente. É sério, disse ele, subitamente sério, apesar do álcool. O que você fez hoje exigiu muita coragem, muita força. E quero que saiba que estou aqui para te apoiar, aconteça o que acontecer. Todos nós estamos. Olhei ao redor para a festa, que ainda fervilhava de alegria ao nosso redor. Meus pais dançavam uma música lenta, abraçados e me olhavam com tanto amor e orgulho que minha garganta se apertou. Meus primos e amigos riam e conversavam, criando novas memórias para substituir as que haviam sido contaminadas. Até alguns amigos de Maverick tinham ficado, deixando claro de que lado estavam. Essas pessoas me amavam. Elas me apoiavam. Elas viam o meu valor, mesmo quando eu mesma não conseguia. Pela primeira vez na minha vida adulta, me senti verdadeira e completamente amada exatamente por quem eu era. 3 meses depois, eu estava sentada no meu novo apartamento, um aconchegante apartamento de um quarto no centro da cidade que eu havia encontrado e alugado sozinha, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. É a Penélope. Quase desliguei na hora. Eu não falava com ela desde o dia do casamento, não a via pela cidade, não sabia nada sobre o que ela estava fazendo ou onde morava. O que você quer, Penélope? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Eu queria me desculpar, disse ela, com a voz baixa e trêmula. Sei que é tarde demais.
Sei que você provavelmente não quer saber de mim, mas eu precisava tentar. Esperei, sem facilitar para ela. Tenho feito terapia, continuou ela, tentando entender por que fiz o que fiz, por que te magoei tanto. E percebi que estava com ciúmes de você. Com ciúmes de mim? Não consegui esconder a surpresa na minha voz. Você tinha tudo o que eu queria, disse ela. Você era tão seguro de si, tão confiante no seu relacionamento, tão feliz. E eu sentia que estava ficando para trás, como se todos estivessem progredindo, menos eu. Quando Maverick começou a prestar atenção em mim, quando começou a me confiar suas dúvidas. Suas dúvidas? As palavras me atingiram como um tapa. Ele estava reconsiderando o casamento, disse ela baixinho. Ele me disse que não tinha certeza se estava pronto, que se sentia preso. E em vez de pedir para ele falar com você, em vez de ser uma boa amiga, eu o incentivei. Fiz com que ele sentisse que seus sentimentos eram válidos, como se talvez ele também estivesse se conformando. Fechei os olhos, sentindo uma dor familiar no peito, não por Maverick, eu já o tinha superado há muito tempo, mas pela versão de mim mesma que estivera tão cega para o que estava acontecendo. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você merece saber a verdade, toda ela. E porque eu quero que você saiba que o que aconteceu não foi por você não ser o suficiente. Foi por eu estar quebrada e ele ser um covarde. Fiquei pensando nisso por um momento, processando a informação. Vocês ainda estão juntos? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Não, ela respondeu rapidamente. Não, tudo acabou bem rápido depois do casamento. Acontece que, quando você constrói um relacionamento traindo outra pessoa, ele não tem uma base muito sólida. Quase senti pena dela. Quase. Não estou ligando para pedir perdão, continuou ela. Sei que não mereço isso. Só queria que você soubesse que sinto muito e que sei que o que fiz foi imperdoável. Você tem razão, eu disse simplesmente. Era. Ouvi dizer que você está indo bem, disse ela após uma pausa. Ouvi dizer que você foi promovido na escola, que está feliz. Sou sim, respondi, e percebi que era completamente verdade. Sou mesmo. Depois de desligar, fiquei sentado na sala por um longo tempo, pensando na conversa. 1 ano atrás, ouvir a Penélope teria me deixado em um turbilhão emocional. 6 meses atrás, teria arruinado meu dia. Agora, era como fechar uma porta que havia sido deixada entreaberta. Fui promovida na escola. Agora era chefe do departamento de jardim de infância, com minha própria sala de aula e uma equipe de professores sob minhas ordens. Também comecei a trabalhar como voluntária no abrigo local para mulheres, ajudando mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos a reconstruir suas vidas. Comecei a pintar, algo que sempre quis experimentar, mas nunca tive tempo para fazer quando estava planejando um casamento. Viajei para 3 estados diferentes para visitar amigos com quem havia perdido contato ao longo dos anos. Li mais livros nos últimos 3 meses do que nos 3 anos anteriores. Aprendi a ficar sozinha sem me sentir solitária. O mais importante é que aprendi a confiar novamente no meu próprio julgamento, a ouvir meus instintos em vez de descartá-los e a valorizar minha própria felicidade em vez de priorizar constantemente a dos outros. Meu celular vibrou com uma mensagem do Dani: jantar em família no domingo. A mamãe está fazendo o seu prato favorito. Sorri e respondi: não perderia. Outra mensagem, desta vez da Emma: noite das garotas na sexta. Aquele bar de vinhos novo no centro. Com certeza, respondi. E mais uma, de um número que eu não reconheci: oi, M, aqui é o David, da cafeteria. Sei que pode ser estranho, mas eu queria saber se você gostaria de jantar comigo algum dia. Sem pressão se não estiver interessada. David, o cara bonitinho que trabalhava na cafeteria que eu comecei a frequentar depois que me mudei para o centro da cidade. Já faz semanas que estamos conversando, só uma conversa amigável enquanto ele prepara meu café com leite matinal. Ele era gentil, engraçado e nunca me fez sentir que eu precisava ser outra coisa senão quem eu realmente era. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento, sentindo uma pontada que poderia ser de entusiasmo. 1 ano atrás, eu teria dito não imediatamente. Teria pensado que era cedo demais, que eu não estava pronta, que precisava de mais tempo para me curar.
Mas eu estava curada não porque tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque tinha aprendido com aquilo. Aprendi o que eu aceitaria e o que não aceitaria. Aprendi a me valorizar. Respondi: adoraria. Quando você estava pensando? Sua resposta veio rápida: que tal sábado? Tem um restaurante italiano que eu queria muito experimentar. Perfeito. É um encontro. Ao largar o celular, me vi no espelho do outro lado da sala. Eu parecia diferente de um ano atrás, mais feliz, mais confiante, mais em paz. Parecia alguém que sabia o seu valor. Pensei nas palavras da tia-avó Rose naquele dia terrível e maravilhoso: agora você vive. Você vive a sua vida para si mesma. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava vivendo a minha vida para mim mesma, fazendo escolhas baseadas no que eu queria e não no que esperavam de mim. Eu estava construindo uma vida inteiramente minha, repleta de pessoas que me valorizavam e respeitavam. E eu estava animada com o futuro, não por quem poderia estar nele, mas por quem eu estava me tornando. A garota que estivera parada na porta daquele quarto de hotel, vestida de noiva, vendo seu mundo ruir, havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher que sabia que era suficiente por si só. Uma mulher que nunca mais se contentaria com menos do que merecia. Uma mulher que aprendeu que, às vezes, a pior coisa que acontece acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. Sorri para o meu reflexo, levantei um copo imaginário e sussurrei: para Amy, por ter se escolhido. O centro comunitário de Millbrow estava decorado com balões e serpentinas, repleto de conversas animadas de crianças e pais orgulhosos. Era a celebração de fim de ano do programa de jardim de infância, e eu estava na frente da sala, assistindo meus alunos apresentarem a pequena peça que estávamos ensaiando há semanas. Senhorita Emma, de 5 anos, puxou meu vestido. Você me viu decorar todas as minhas falas? Sim, respondi, agachando-me para ficar na altura dela. Você foi absolutamente perfeita. À medida que a celebração terminava e os pais buscavam seus filhos, senti uma satisfação familiar. Era isso que eu deveria fazer: ensinar essas crianças, observá-las crescer e aprender, participar de sua jornada. Isso me encheu de uma alegria que não tinha nada a ver com a aprovação de ninguém. Virei-me e vi minha diretora, Senhora Rodrigues, aproximando-se com um sorriso. Ótimo trabalho hoje. Os pais estão elogiando o programa. Obrigada, eu disse. As crianças trabalharam muito. Queria te avisar, ela continuou, o pessoal do distrito ligou. Estão procurando alguém para liderar a nova iniciativa de desenvolvimento da primeira infância. Isso significaria uma promoção significativa, uma chance de impactar a política educacional no nível distrital. Eu te recomendei. Meu coração disparou. Era uma oportunidade com a qual eu sonhava, mas nunca imaginei que chegaria tão cedo. Adoraria saber mais sobre isso, eu disse. Vou marcar uma reunião para a semana que vem. Você realmente se revelou este ano. Seja lá o que tenha acontecido na sua vida pessoal, parece ter despertado algo em você profissionalmente. Enquanto ela se afastava, refleti sobre suas palavras. Ela estava certa. O ano passado tinha sido transformador de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Pronto para ir? David apareceu ao meu lado, depois de esperar pacientemente enquanto eu terminava as obrigações do trabalho. Estávamos namorando há 8 meses, indo com calma, construindo algo real e sólido. Ele não era nada parecido com Maverick. Enquanto Maverick era chamativo e charmoso, David era firme e genuíno. Enquanto Maverick me fazia sentir que eu precisava ser perfeita, David me fazia sentir que eu já era o suficiente. Enquanto Maverick guardava segredos, David era um livro aberto. Como foi a peça? Ele perguntou enquanto caminhávamos em direção ao seu carro. Caos perfeito, eu ri. O pequeno Tommy esqueceu suas falas e começou a inventar sua própria história sobre dinossauros. Parece adequado para crianças de 5 anos. Nós dirigimos pelo centro de Millbrow, passamos pela cafeteria onde realmente conversamos pela primeira vez, pela livraria onde tivemos nosso segundo encontro, passamos por todos os lugares que se tornaram parte da nossa história. Tenho uma coisa para te contar, eu disse enquanto entrávamos na garagem. Ele pareceu preocupado. 2204 está tudo bem? Mais do que bom, eu disse, sorrindo.
Talvez eu consiga uma promoção. Uma grande. Nível distrital. Seu rosto se iluminou. M, isso é incrível. Me conta tudo. Enquanto estávamos sentados na minha varanda, contei a ele sobre a oportunidade, sobre o que ela significaria para minha carreira, sobre o quão animado e nervoso eu estava. Ele ouviu com o tipo de atenção que ainda me surpreende, foco total, interesse genuíno, sem julgamentos. Você vai ser incrível, disse ele quando terminei. Eles têm sorte de ter você. Você realmente acha isso? Eu sei. Ele pegou minha mão, seu polegar traçando círculos suaves na palma da minha mão. M, você é a pessoa mais forte e capaz que eu conheço. Olha tudo o que você conquistou este ano. Pensei nisso, a promoção na escola, o trabalho voluntário no abrigo, as novas amizades que construí, o relacionamento com David que era saudável, honesto e real, a paz que encontrei comigo mesmo. É engraçado, eu disse. 1 ano atrás, eu achava que minha vida tinha acabado. Eu achava que perder Maverick e Penélope significava perder tudo. E agora eu percebo que não perdi nada. Eu ganhei tudo. Eu ganhei a mim mesma. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando o pôr do sol sobre o bairro onde eu havia crescido. Amanhã, eu ligaria para a senhora Rodrigues e marcaria aquele encontro. Amanhã, eu daria mais um passo em direção ao futuro que estava construindo para mim. Mas, esta noite, eu estava contente em sentar aqui com alguém que me amava exatamente como eu era na vida que criei das cinzas dos meus antigos sonhos. Meu celular vibrou com uma mensagem da tia-avó Rose, que se tornará minha correspondente regular desde o casamento, via matéria sobre o seu programa de jardim de infância no jornal. Estou tão orgulhosa de você, querida. Você está florescendo exatamente como deveria. Sorri e respondi, obrigado por tudo que você me ensinou naquele dia. A resposta dela veio rápida, você aprendeu sozinha, criança. Eu só te lembrei do que você já sabia. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, pensei na garota do vestido de noiva que estava parada na porta daquele quarto de hotel. Ela tinha tanto medo de ficar sozinha, tão convencida de que seu valor estava ligado a ser escolhida por outra pessoa. Agora eu sabia mais. Agora eu sabia que a escolha mais importante não era ser escolhido, mas sim escolher a si mesmo. No que você está pensando? David perguntou suavemente. Como tudo é diferente agora. Como eu sou diferente. Diferente como? Pensei na pergunta. Eu costumava pensar que a felicidade era algo que acontecia com você, algo que você tinha que esperar, conquistar ou encontrar em outra pessoa. Agora sei que é algo que você cria para si mesmo. Ele apertou minha mão. Eu adoro isso em você, sua força, sua independência, o jeito como você reconhece seu próprio valor. Levei um tempo para aprender, admiti. As melhores lições geralmente são assim. Mais tarde naquela noite, depois que David foi para casa e eu me preparava para dormir, me vi no espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta era confiante, tranquila, genuinamente feliz. Ela tinha pouca semelhança com a noiva ansiosa que acordara na mesma casa exatamente 1 ano antes. Pensei em Maverick e Penélope, perguntei-me brevemente como estariam, e então percebi que não me importava. Eles agora faziam parte do meu passado, um capítulo que havia terminado. Não tinham poder sobre o meu presente ou o meu futuro. Pensei nas mulheres do abrigo onde eu era voluntária, muitas das quais estavam apenas começando suas próprias jornadas rumo à independência e à autoestima. Pensei nas minhas alunas, que aprendiam a cada dia que eram capazes de mais do que imaginavam. Pensei em todas as pessoas que ainda esperavam que alguém validasse seu valor, que as fizesse sentir-se completas. Queria dizer a elas o que eu havia aprendido, que você já é completo. Você já é suficiente. Você não precisa da permissão de ninguém para ser feliz, para ter sucesso, para ter orgulho de quem você é. A melhor vingança não é machucar quem te machucou. A melhor vingança é construir uma vida tão bela, tão plena, tão autenticamente sua, que a traição deles se torne irrelevante. A melhor vingança é se tornar tão completamente você mesmo que você não consiga imaginar querer ser outra pessoa. Quando apaguei as luzes e me acomodei na cama, não senti nada além de gratidão. Gratidão pela dor que me forçou a crescer, gratidão pela traição que me libertou,
gratidão pela força que descobri no meu momento mais sombrio e gratidão pela vida que eu estava vivendo agora. Uma vida inteiramente minha, construída nos meus próprios termos, repleta de pessoas que viam meu valor e o refletiam de volta para mim. Adormeci sorrindo, animada com o amanhã, com a entrevista para a promoção, com o futuro que estava criando, uma escolha de cada vez. A garota que precisava de alguém para completá-la se foi. Em seu lugar, havia uma mulher que já era completa, já era o suficiente, já era exatamente quem deveria ser. E essa mulher era imparável. 6 meses depois, fui promovido. 1 ano depois, fui destaque em uma revista nacional de educação pelos meus programas inovadores. David e eu fomos morar juntos, mas só depois de longas conversas sobre manter nossa independência e apoiar os sonhos um do outro. Nunca mais vi Maverick ou Penélope, embora tenha ouvido boatos de que ambos haviam deixado a cidade. Desejei-lhes tudo de bom, de verdade. A traição deles foi o catalisador para a melhor coisa que já me aconteceu: aprender a me amar e a me valorizar. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de não ter me casado naquele dia, se algum dia me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse tentado resolver as coisas com o Maverick. A resposta é simples: não posso me arrepender do caminho que me levou a mim mesma. O casamento que nunca aconteceu acabou sendo o começo da vida que eu sempre quis viver. E essa vida é mais linda do que qualquer conto de fadas que eu poderia ter imaginado.